Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2. Espírito Santo, traga sobre nós a revelação, traga sobre nós entendimento. Traga sobre nós, ó Deus amado, a sabedoria, que o Evangelho do Senhor esteja iluminando a nossa mente, aquecendo o nosso coração. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Capítulo 2 de Tessalonicenses. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto, já vamos ler esses versículos. Irmãos, uma das coisas que todo cristão deve desejar em Deus é viver um avivamento. E quando a gente fala sobre avivamento, irmãos, nós não estamos falando basicamente sobre aquela movimentação que nos agita dentro de um culto, a respeito tipo, avivamento não tem ligação com barulho na igreja, ainda que barulho seja muito bom. Preste bem atenção sobre som, sobre barulho. Toda manifestação de Deus tem som. Por mínimo que seja. Irmãos, o céu tem barulho. Sabia disso? A Bíblia fala que tem todo tipo de instrumento lá no céu. Imagina, né? Então, mas o avivamento não é sobre isso. Quando a gente fala sobre avivamento, irmãos, é quando nós estamos vivendo um tempo onde somos completamente constrangidos pelo amor de Deus, e esse constrangimento nos leva a uma transformação pessoal. Então o avivamento é uma transformação pessoal provocada pela presença de Deus em nós. A história dos avivamentos mostra algumas características interessantes. Por exemplo, quando você estuda o avivamento que ocorreu no país de Gales, as pessoas, irmãos, eram tão constrangidas pela presença de Deus. A presença de Deus estava tão forte, de uma maneira assim, sabe, Deus presente. Eu não estou falando da onipresença, onde Deus está em todo lugar. Eu estou falando de uma presença manifesta num ambiente, onde Deus desce exatamente naquele lugar. Deus desce. E era tão densa a presença de Deus que os homens na porta dos bares, os homens, irmãos, nos prostíbulos, caíam de joelhos, dizendo: eu preciso de Deus. Saíam gritando pela rua, buscando igrejas. Irmãos, mal tinha pregação. Sabe, o clamor e o grito destes homens por Deus, eles simplesmente tinham dentro de si um desejo por Deus provocado pela presença. Imagina, Deus manifesta a sua presença e provoca nesse homem um desejo por Ele, provoca nesse homem um arrependimento pelas más obras, provoca nestes homens, irmãos, um anseio por aquilo que é espiritual. Avivamento é isso. Dias depois desses homens terem esses encontros pessoais, aonde eles gritavam por Deus, irmãos, a história diz que pelas ruas, as pessoas andavam pelas ruas assim, tinham pessoas de joelho no meio das ruas, buscando e orando, clamando pela misericórdia de Deus. Sabe, nós queremos fazer muitas coisas hoje, nos nossos dias, para que as pessoas venham a Deus. Mas a principal coisa que nós deveríamos fazer para que as pessoas venham até Deus é trazer Deus para a igreja que é dele. Irmãos, se Deus estiver, as pessoas virão. Que a vinda das pessoas aos templos, aos cultos, sejam frutos, nada mais, nada menos do que uma presença manifesta. A grande característica, irmãos, depois dessa manifestação, dessa presença onde os homens, independente de onde eles estiveram, começavam a se arrepender e a clamar por Deus, é que nos dias seguintes, sabe o que eles faziam? Procuravam o comércio para pagar suas dívidas.
Olha isso. Eles iam nos lugares para poder corrigir aquilo que eles fizeram de errado, pagar quem deviam. Eles procuravam as pessoas para poder se arrepender e pedir perdão a quem devido. Veja bem, as características de um avivamento, ela traz uma restauração, sabe? Uma restauração em todos os sentidos. Às vezes nós estamos chamando de avivamento uma agitação congregacional. Por quê? Porque a nossa alma gosta disso. Mas irmãos, no dia seguinte, na segunda, na terça, na quarta, às vezes a nossa vida ela é a mesma. A nossa busca por um avivamento, ela está muito mais voltada à questão coletiva. Então, estamos olhando para os lugares onde estão tendo movimentos gigantescos para que a gente possa viver avivamento. Irmãos, avivamento nunca será do coletivo para o individual, será sempre do individual para o coletivo. Por quê, irmãos? Porque o fato de você não estar vendo um avivamento coletivo não é desculpa para que você não viva um avivamento individual e pessoal. Amém? Diga comigo, individualmente, eu posso estar queimando pela presença de Deus. Individualmente, irmãos, é você e Deus. Ainda que isso vá crescendo, ganhando proporções e tome uma dimensão coletiva, que é o objetivo, porque tudo que Deus começa de maneira pessoal, o propósito é transformar isso em algo coletivo. Irmãos, mas você não pode olhar e dizer assim, porque todo mundo, as pessoas estão se esfriando, que eu vou individualmente esfriar. A Bíblia diz, porventura quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. A Bíblia também diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Veja bem, irmãos, o fato da Bíblia dizer que o amor de quase todos se esfriaria é só um alerta, não quer dizer que eu esteja incluso nisso. Ok? Não quer dizer que você precisa estar incluído nisso. Os alertas de Deus, irmãos, são para que a gente esteja atento, para que nós estejamos, sabe, em vigilância. Não porque aquilo agora deve ser uma realidade em mim. Então, deseje individualmente viver um avivamento. Deseje pessoalmente, irmãos, viver uma vida incendiada por Jesus. Deseje individualmente viver uma vida entregue aos pés dele. Deseje individualmente, irmãos, e toda essa vida entregue, todo esse fogo pessoal e individual que incendeia você, vai te mover coletivamente. Porque o fogo ele vai pegar, irmãos. Quem estiver perto de você, quem estiver próximo a você, vai começar a participar disso. Então o avivamento, ele fala, irmãos, desse fogo, ele fala dessa chama, sabe, desse aquecimento provocado pelo Evangelho, provocado pela verdade de Deus. Sabe, quando Jesus ministrava, pós-ressurreição, ministrava aos discípulos no caminho de Emaús, irmãos, a colocação deles era, porventura o nosso coração não estava pegando fogo enquanto ele discorria conosco as Escrituras? Qual foi a última vez que o seu coração pegou fogo quando você estava diante da palavra? A característica é, Jesus está pregando, Jesus estava falando com os discípulos e o coração deles estava aquecidos. A característica de um avivamento, ele começa quando nós interiormente, individualmente, começamos a ficar aquecidos pelas Escrituras. E quando eles perceberam que era Jesus que estava ali fisicamente falando com eles, que os olhos deles se abriram, Jesus desaparece fisicamente. Porque o maior interesse de Jesus nos nossos dias não é a percepção física, é o discernimento da presença dele no Espírito.
Porque se nós tivermos, irmãos, temor, coração aquecido pela sua presença espiritual, irmãos, qualquer lugar que você estiver, você pode ter certeza que você vai viver avivamento. Porque agora muda, não é do lugar para você. Você não se sente avivado por causa do lugar que você está. Você se sente avivado porque a verdade incendiou seu coração. Então, se por um lado nós estamos falando de uma verdade que aquece o nosso coração, irmãos, o caminho contrário de um avivamento nós poderíamos chamar de apostasia. Se um avivamento é um aquecimento provocado pela verdade, poderíamos dizer que a apostasia é uma frieza provocada pelo engano. Apostasia, o que é? Frieza provocada pelo engano. E aí a gente pensa que é a mentira. Sim, mas os enganos que provocam frieza nada mais são do que aqueles enganos muito próximos da verdade, ou aquilo do qual nós aceitamos, sendo que Deus não aceitaria. E aí eu quero ler esse texto com vocês. Vamos lá, 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Verso 1 diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Aí gente, o que pode nos deixar abalados e alarmados? Notícia ruim, problema. Mas ele vem e diz o seguinte: quer por profecia. Olha isso, o que poderia alarmar e abalar? Não era notícia ruim, a profecia. Quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Veja bem, Paulo está falando: não esfriem, não fiquem abalados, não fiquem alarmados, caso vocês recebam cartas, mensagens supostamente vinda de nós, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que poderia chegar mensagens, dizendo que era dele, mas que não era dele, a respeito de um tema que ele mesmo tratava, que era a volta de Jesus. Então o que Paulo estava tratando era o seguinte: vocês poderão ficar alarmados a respeito de um assunto que nós tratamos constantemente entre nós. Irmãos, problemas, notícias ruins não deveriam alarmar nem abalar. Mas Paulo estava dizendo que pode alarmar e abalar são assuntos que fazem parte da nossa pauta, que supostamente venha de nós, mas está carregado de um ensino diferente. Então guarde o coração de vocês. Verso 3: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá o que, irmãos? O que a Bíblia está dizendo que vai vir antes daquele dia? E a Bíblia se refere a que dia? Volta de Jesus. Antes daquele dia, antes da volta de Jesus, virá o que a Bíblia está dizendo? A apostasia. E a apostasia é algo que não se refere ao mundo. Irmãos, o mundo jaz no maligno. A apostasia está falando de uma frieza, está falando de uma mornidão. E quem é o morno? É aquele que era frio e começou a se aquecer e parou no caminho, acabou o gás. Ou aquele que era quente e começou a esfriar e parou no caminho, ficou morno. Morno, ou é o frio que foi se aquecendo e parou, ou é o quente que foi se esfriando e parou. É o meio termo. Frio é o centrão. Na política falando. Porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um livro de intensidade.
A Bíblia diz que o santo santifique-se mais, o sujo suje-se mais. Quem deras fosse frio ou quente, como você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então veja bem, a Bíblia é um livro de extremos. Parece que a Bíblia está dizendo, ou você seja frio, ou você seja quente. Ou você se santifique mais, ou você suje-se mais. Mas o morno eu estou pondo para fora. E Paulo vem nesse texto e diz que antes do dia da vinda do Senhor, será o quê? A Bíblia diz, deixe que ninguém os engane, antes daquele dia virá a apostasia, essa frieza provocada pelo engano. Mas qual o propósito da apostasia, que não é para o mundo? A apostasia é um sinal que antecede a volta de Jesus, que se manifestará no meio dos cristãos. O mundo não está aquecendo espiritualmente, o mundo não está esfriando espiritualmente. A apostasia, diga comigo assim, a apostasia é um sinal que se manifestará no meio dos cristãos. Então é um sinal dentro da igreja. Então dentro da igreja está apontando uma sinalização para aquilo que vai acontecer antes da volta de Jesus. Pega a tua Bíblia, vamos lá no mesmo texto. Capítulo de número 2, verso 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Cadê? Ellen, ajuda a criança, por favor, meu bem. Pronto. Vamos lá? Antes daquele dia virá a apostasia, e então, irmãos, olha isso, somos igreja. Imagina o povo de Deus debaixo de esfriamento. Então vai acontecer o quê? O que o esfriamento da igreja pode fazer com que aconteça? Então será revelado o homem do pecado. Quem que é o homem do pecado na Bíblia? É o anticristo. Toda apostasia prepara um caminho para a revelação do diabo. Aí a gente pensa nisso aqui escatologicamente falando. Está falando da volta de Jesus, ok, é isso mesmo. Está falando dos últimos dias, ok, é isso mesmo. Mas deixa eu te falar, quantas vezes, irmãos, individualmente nós permitimos apostasia na nossa vida e isso prepara o caminho para a manifestação do maligno? Por que o diabo entra na vida de muito cristão? Pastor, entra. Porque ele, irmão, se torna frio. A sua frieza, ela pode preparar um caminho para que o homem do pecado entre. Como que o pecado entra? Quando nós perdemos a chama individual do avivamento. Irmãos, tudo aquilo que é de ruim, que entra na nossa vida, que começa a reger nosso comportamento, é porque em algum momento a chama do Espírito foi substituída pela frieza do engano. E como que eu consigo começar a identificar esse tipo de coisa? Primeira coisa, irmãos, pensa comigo. Como que eu consigo identificar a frieza? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa observar a respeito de situações, a respeito do liberalismo individual. Você já observou, irmãos, que às vezes a gente vai permitindo coisas na nossa vida que antes tinham um peso e agora não tem mais? Às vezes a gente começa a nos permitir ouvir coisas que você sabe que Jesus não ouviria. A gente começa a olhar para coisas e lugares que você sabe que Jesus não olharia. A gente permite que os nossos olhos acessem o que Jesus não acessaria. Ou seja,
devagarzinho, porque a apostasia ela não é algo que acontece rápido de uma vez, é algo que vem lentamente tomando lugares dentro de nós, ganhando proporções e apagando lentamente a chama da verdade. Veja bem, a gente começa a fazer negócios que Jesus não faria. Liberalismo, a gente começa a liberar na nossa vida aquilo que não tem ligação com a verdade, com o evangelho. E aí a gente mede pelo sentimento. A gente olha, a gente mede e diz assim: ah, mas eu vi e não senti nada, eu olhei e não aconteceu nada. Irmãos, tem muitas pessoas que até mesmo pecam em paz. Eu estou em paz. O que acontece? A chama já está tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a frieza tomou conta individualmente dessa pessoa, e essa frieza preparou o caminho para o homem do pecado. A pessoa talvez nem não pecou, a pessoa esfriou, e porque esfriou, o caminho para o próximo passo, que é o pecado, está preparado. Está preparado. Então nós precisamos começar a observar e analisar o que eu tenho liberado, permitido na minha vida, que Jesus em mim não permitiria. O que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, o que tem tomado meus pensamentos, que não tomaria a mente de Cristo. Porque o liberalismo individual, pessoal, ele é um sinal. Por quê? Porque esse liberalismo ele vai substituir a doutrina. E todo liberalismo, quando o liberalismo substitui a doutrina, a apostasia se instala. Repita comigo isso, diga: quando o liberalismo substitui a doutrina, a apostasia se instala. O que é isso? Aquilo que eu permito substitui a verdade que me ensinou, que me doutrinou. A gente conhece a verdade aqui, mas não tem fogo aqui. Congelou aqui, irmãos. Então há uma substituição. A doutrina, a verdade é substituída pelo engano, pela frieza. E esse é o caminho para o homem do pecado. Eu estou falando numa proporção individual, individualmente falando, sabe, irmãos, da mesma forma que um fogo, uma pessoa cheia do fogo do Espírito Santo pode ir incendiando outras, uma pessoa fria pode ir esfriando outras. Uma pessoa que permite algo, isso nos relacionamentos faz com que outros também encarem algo normal. E agora, irmãos, esse liberalismo, ele se torna comportamento a nível coletivo. Comportamento a nível coletivo. Você olha e observa casas inteiras fazendo a mesma prática, às vezes comunidades inteiras tendo a mesma prática. Quem está entendendo, diga amém. Então você precisa guardar seu coração. Você precisa, vamos na Bíblia, versículo de número 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando-se até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ou seja, aquilo que é Deus é substituído, aquilo que é da vontade de Deus é alterado, aquilo que é verdade é modificado. Não deixe isso alterar, não deixe isso mudar dentro de você, irmãos. Não entre numa frieza provocada pelo engano, mas viva um avivamento, que é o aquecimento provocado pela verdade, ainda que seja individual. Irmãos, avivamentos em grandes países começaram com 2, 3, 4, 5 homens orando. E tomou a nação. Quantos querem que Deus faça um avivamento, por exemplo, na sua casa? Diga amém. Por que você não começa? Por que você não começa?
A apostasia, ela tem o seu próprio sistema. Qual é o sistema da apostasia? Religiosidade. Por quê, pastor? Porque a religiosidade, ela substitui a verdade, arranca a doutrina, mas alguém se assenta no trono e se auto-intitula Deus. O homem do pecado diz que é Deus. Ou seja, a religiosidade estabelece a sua própria maneira de culto, como também estabelece o seu próprio Deus. Toda pessoa que se esfria na fé, ele muda sua forma de adorar. E a sua adoração, ela é voltada para aquilo que ele considera ser divino. Irmão, se não é Jesus, o seu Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque é um sinal que deve ser observado no nosso meio. Um sinal a ser analisado no nosso meio. Então a religião, ela é o sistema da apostasia. E quando a gente fala sobre religião, existem algumas características. Primeira coisa, irmãos, a religiosidade, ela rouba a capacidade intelectual das pessoas. Por quê, irmãos? Porque essa pessoa agora religiosamente anula o seu intelecto. Não tem frio, sabe? O coração perde o fogo, a mente perde a luz. Se não tem fogo no coração, não tem luz no entendimento. Então a capacidade intelectual, ela fica comprometida. E agora, segunda característica, a percepção humana, os sentidos dessa pessoa fica cauterizado. O que são esses sentidos cauterizados? Lembra de Jesus, irmãos? Aquele rapaz há mais de 30 anos, num leito. De repente, Jesus olha para ele: você quer ser curado? Quero, mas até que eu me levante e entre lá no tanque, outro passa na minha frente. Jesus falou: levanta, pega o teu leito e anda. Ele pegou a cama dele e saiu andando. Sabe o que os religiosos da época olhou e falou para ele? O que você está fazendo? Não, eu fui curado ali, 30 anos deitado aqui. Não, mas hoje é sábado, você não pode carregar a cama dia de sábado. Irmãos, ele acabou de receber um milagre, uma cura. E os religiosos da época estavam preocupados com a lei, porque o sistema da apostasia, chamada religiosidade, irmãos, ele cauteriza os sentidos. Eles não conseguiam ver o que Jesus estava falando, o que Jesus estava fazendo. A obra de Deus estava impedida de ver, porque a visão deles, os sentidos deles estavam completamente comprometidos. Irmãos, toda pessoa que se esfria na fé, perde a visão. Toda pessoa que se esfria na fé, os seus sentidos ficam cauterizados. E sua capacidade de pensar, agora não é a partir daquilo que Jesus está falando, ou aquilo que Jesus está fazendo. A sua capacidade de pensar é somente a partir daquilo que foi instalado. Aquilo que entrou, o engano que entrou, substituindo a doutrina da verdade. Você já parou para pensar, irmãos, quantas vezes a gente pensa a partir do medo? A gente pensa a partir da falta, a gente pensa a partir da regra, mas a gente não pensa a partir da verdade. A gente pensa a partir das emoções. Porque entrou, irmãos, um vírus apóstata na sua mente. Comprometeu o HD. E agora, irmãos, tudo que é processado dentro de você é a partir desse vírus. Tem pessoas, irmãos, que a sua forma de pensar é a mesma há 20 anos. É a mesma há 30 anos. A partir de uma emoção, de uma experiência, de algo que você viveu. E ele ainda diz assim: eu nasci assim,
vivo assim, vou morrer assim. Então morre. Quem está entendendo? E aí está preparado todo aquele caminho para o iníquo, o homem da iniquidade, o homem do pecado. Nossa mente fica cauterizada. Terceira coisa que os religiosos faziam dentro desse sistema apóstata é tentar matar tudo aquilo que eles não conseguiam controlar. Irmãos, eles tentavam matar Jesus de todas as formas, tentavam matar a reputação de Jesus, chamando ele de pai dos demônios, chamando ele de Beelzebul, ou melhor, maioral dos demônios, deram nomes a ele de herege. Irmãos, tentavam matar Jesus fisicamente, tentaram jogá-lo de uma montanha abaixo. Irmãos, por quê? Porque todo o sistema apóstata, todo o sistema frio vai tentar matar todo o fogo que aquece. Presta atenção, irmãos, quando alguém começa a se aquecer no meio de um grupo de pessoas frias. Presta atenção quando alguém começa a ouvir a Deus no meio de pessoas que já estão com a sua audição comprometida. Presta atenção quando alguém começa a ver no meio de um grupo de pessoas que não estão vendo o que Deus está fazendo. Todo sistema religioso apóstata vai tentar matar tudo que não consegue controlar. Tudo que não consegue controlar. A religião mata tudo que não controla. Por isso, irmãos, que o Velho Testamento fala de um livro de regras, lei mosaica. E o discipulado do Antigo Testamento está aqui a lei, viva segundo ela. Aí você vai para o Novo Testamento, o discipulado no Novo Testamento é o seguinte: está aqui o meu espírito, seja guiado por ele. No Velho Testamento eram homens mortos conduzidos por uma regra. No Novo Testamento eram homens vivos guiados pelo Espírito. No Velho Testamento eram homens mortos mesmo, guiados por uma lei. No Novo Testamento eram homens incendiados pelo fogo do Espírito Santo, conduzidos pela verdade. Conduzidos pela verdade. Por isso, irmãos, que nós precisamos ficar muito atentos. Irmãos, não se torne um cético na fé. Não se torne um observador da igreja. Não se torne aquele que fica observando, analisando, avaliando e depois dando seus decretos pessoais. Mergulha no Espírito Santo. Irmãos, se nós perdermos o caminho do Espírito Santo, se nós perdermos, irmãos, a direção do Espírito Santo, nós estamos fadados a uma apostasia. Todo aquele que perde a chama do Espírito Santo, dentro dele vai preparar-se a um caminho para o homem da iniquidade. E aí eu quero ler um texto com vocês. Abra lá em Apocalipse. Abre em Apocalipse. Capítulo de número 2. Nós precisamos olhar para o nosso coração e começar a avaliar que caminho que está preparado dentro de mim. Que caminho? É o caminho para o Espírito? Será que dentro de mim tem algo que se comunica com o homem da iniquidade? Se Jesus, irmãos, sabe, os últimos dias precisam ser dias de uma grande sensibilidade para a igreja. O povo de Deus precisa estar sensível ao Espírito dos últimos dias.
ao observar a atmosfera dos últimos dias, onde quer que você estiver, você precisa entrar nos lugares e saber, discernir. E aí eu quero ler um texto onde vocês vão entender o quanto nós podemos estar fazendo tudo certo, porém, mesmo fazendo certo, estarmos num caminho apóstata. Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Irmãos, igreja de Éfeso, uma hora você leia a carta de Paulo aos Efésios, talvez a carta mais espiritual de Paulo, vamos dizer assim. Aí ele escreve para essa igreja, para esses irmãos lá de Éfeso, e diz assim: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, Jesus dizendo a essa igreja, né? E a sua perseverança. Uau! Essa igreja tinha obras, trabalhava arduamente, e essa igreja perseverava. Ok até aqui? Amém? Avivamento, amém? Purim. Tem obras, perseverantes, trabalho árduo. Sei que você não pode tolerar homens maus. Se tem maldade, eles não toleram. Rigorosamente contra aquilo que é mal. Que igreja que pôs à prova os que dizem ser apóstolo, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Pensa uma igreja que foi e colocou à prova alguns homens que chegavam com um currículo apostólico, chegavam com um cartão e diziam sou apóstolo, e eles pegavam e falaram assim: não vai ganhar oportunidade aqui não é fácil assim não. Não, nós somos apóstolos. Não, você vai passar pela prova primeiro, senta aí e espera. Pôs a prova, e quando pôs a prova descobriu que eles eram impostores, ou seja, uma igreja zelosa, povo zeloso. Verso 3: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Irmãos, tem alguma característica de apostasia aqui? Tem alguma característica de frieza aqui? Não. Zelosos, perseverantes, intensos, bate de frente com o que é mal. Irmãos, uma coisa é quando o homem identifica isso, e o homem pode falhar. Outra coisa, irmãos, é quando a gente está assim, achando, e Jesus vem e diz assim: eu tenho algo contra ti. Imagina essa igreja, irmãos, perseverante, suporta sofrimento, combate o mal, manda os camaradas embora. Tchau, vocês vão embora daqui, vocês estão falando que é apóstolo, sai, não quero nem ver vocês. Povo zeloso. Aí Jesus, a gente poderia olhar para essa igreja e falar assim: esse povo aqui tem um lugar, é a igreja modelo. Aí Jesus olha e fala assim: eu tenho algo contra você. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Porque você pode perseverar sem amor. Você pode, irmãos, colocar os falsos apóstolos para correr sem amor. Você pode, meu irmão, sabe, ter trabalho e obras árduas sem amor. Você pode se manter firme, suportar sofrimentos e não ter amor. Pode. Eis que tenho contra você que você... Irmãos, veja bem, o primeiro amor, eles não perderam. O primeiro amor, eles abandonaram. A apostasia pessoal tem ligação com aquilo que eu abandono. Ou seja, irmãos, o abandono é intencional. Ninguém abandona algo sem querer.
Ninguém abandona. Eles quiseram abandonar. Sabe, de certa forma eles continuaram tendo as obras, mas o coração deles abandonou a essência que poderia sustentar as obras. Agora existia uma obra sem uma essência. Porque, irmãos, a gente não é sobre o que nós estamos fazendo, é sobre o porquê estamos fazendo. É sobre isso. Sabe, uma igreja aparentemente perfeita, de repente Jesus vem e fala para ele assim: eu tenho algo contra vocês. O que? Vocês fazem tudo muito legal, muito bonito, a vida de vocês é muito jóia, mas vocês abandonaram. A apostasia tem a ver com o abandono do amor. O abandono do amor. Verso 5: lembre-se de onde caiu. Irmãos, ei, quando alguém peca, o que nós como cristãos falamos? Você viu tal pessoa? O que a gente fala? Caiu. Irmãos, aparentemente tinha pecado na igreja de Éfeso, mas a Bíblia fala que eles caíram da fé. Eles caíram. Aí ele manda essa igreja arrepender. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticavam no princípio. Veja bem, a queda deles não estava ligado com as obras do momento, contemporâneas, do tempo presente deles. Jesus está falando assim: arrependa-se e lembra das obras que você praticava no princípio. Irmãos, o nosso princípio com Deus não tem a ver com o que a gente fazia. O nosso princípio com Deus tem a ver com quem nós fazíamos. Vou repetir. As obras do princípio não tinham ligação com o que fazíamos, tinha ligação com quem fazíamos. Porque quando as nossas obras não é mais com Ele, para Deus perde o sentido. E aí, eu posso continuar as obras sem Ele, e continua ali, ó, tudo legal. A vida continua de boa, mas devagarzinho a gente pode permitir algumas coisas. E essa permissividade, ela vai fazer com que a verdade seja substituída e a apostasia seja instalada. As obras do princípio não têm ligação com o que, mas com quem. Porque perdemos o amor, porque deixamos de fazer com Ele, de andar com Ele, de estar com Ele, e deixou de estar com o Espírito Santo, irmãos. Você pode ter certeza que você vai se permitir a fazer muitas coisas que Ele não faria. A gente vai assumir alguns julgos que nós não deveríamos assumir. Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo. Você já viu o jugo? O que era o jugo que a Bíblia está falando ali? Vocês já viram? Aquele negócio que coloca no boi assim, encaixa o boi assim, sabe? Você sabe o que eu estou falando, gente? Tipo um V de cabeça para baixo assim. Só que o jugo naquela época era para 2 bois. Então colocavam um no pescoço de um e o outro no pescoço do outro. Jesus está falando: vem aqui, se coloque junto, tome o meu jugo. Ou seja, Jesus está de um lado e você está do outro. E quando que esse jugo pode ser desigual? Como a Bíblia fala sobre jugo desigual. Como que esse jugo pode ser pesado, se tornar complicado? Porque tem ali, Jesus é caracterizado no livro de Marcos como o rosto de boi, aquele carregador de cargas, na visão de Ezequiel.
Jesus está ali do seu lado, mas ele está indo para cá. Você está no mesmo jugo de Jesus, mas você quer ir para cá. Vai dar certo? Não vai, o jugo é um só, mas cada um quer ir para um lado. Cada um quer ir para um lado. Aí o jugo se torna desigual até com Cristo. Irmãos, se o jugo desigual entre pessoas já é complicado, imagina com Jesus. Aí eu te pergunto, imagina, será que Jesus vai para o seu lado? Não, Jesus, vamos permitir só aquele pasto ali, deixa eu comer naquele pasto ali, só eu quero ali, para me ver ali e tal. Não, Jesus falou, não vou não, ali não. Aí a vida espiritual fica pesada. Por que a vida espiritual fica pesada? Porque você quer ir para onde Jesus não vai. Continuando, Apocalipse. Verso 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro, irmãos, está falando do Espírito Santo. Qual foi a oração de Davi? A oração de Davi, ela foi simples, irmão. Senhor, não tira de mim o seu Espírito. Ele estava dizendo, não apaga o candelabro não. Que essa luz não seja apagada. E ele estava dizendo, Jesus à igreja de Éfeso, se você não voltar a andar comigo, o candelabro vai apagar. E o Espírito Santo dentro de nós, você sabe o que é? Você sabe para que o Espírito Santo veio para dentro de nós? A Bíblia fala que ele é o penhor, ele é o penhor. O que é um penhor? É uma garantia. Paulo chama o Espírito Santo de penhor, de que não somos deste mundo. Aí Jesus vai voltar, conforme o texto que lemos em Tessalonicenses. Quando ele voltar, ele precisa ver quem tem a garantia. Quem é a garantia? É o Espírito Santo em nós, quem está penhorado. Imagina Jesus voltar e falar assim, aquele ali tem meu espírito, esse tem meu espírito, esse tem meu espírito, esse tem, não, eu não estou vendo penhor nesse. Esse está sem a garantia, esse não tem o meu espírito. Aí, irmãos, literalmente, fisicamente, politicamente, nessa terra, essa pessoa vai viver os dias de governo do anticristo, porque ele não vai ser recolhido, porque ele não foi garantido, ele não tem a garantia. O candelabro apagou, o candelabro foi removido. E o candelabro foi removido por quê? Porque eles perderam o amor. O candelabro não foi removido porque eles estavam fazendo algo errado em si, mas porque eles perderam o amor. Tinha obras, mas não eram obras com ele. Não eram obras com ele. Irmãos, avive seu coração de novo. Olha, não adianta culpar nada em ninguém. Avivamento pessoal é responsabilidade sua. É você. Avivamento pessoal é você. Verso 6, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Irmãos, nicolaítas, quem eram os nicolaítas? Maior pesquisa. Nicolau, ele era um diácono, foi ungido lá no livro de Atos capítulo 6, quando os diáconos são levantados para servir às mesas. E Nicolau, irmão, se você olhar os critérios que a pessoa deveria ter para ser diácono, Nicolau era um cara da alta patente, top. Mas ele desviou, estabeleceu uma nova doutrina, fora do padrão inicial do seu chamado. Nicolau é o típico cara que estabeleceu permissões. E aí está falando, Jesus fala, eu tenho uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, que eu também odeio.
Ou seja, irmãos, ame o que Deus ama, mas odeie o que Deus odeia. Não se permita, não permita na sua vida o que Deus odeia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem vai comer dessa árvore, diga amém. Quem vai comer dos frutos dessa árvore, diga aleluia. Aí eu te pergunto, a árvore da vida simboliza quem? Jesus. Ao vencedor vai se alimentar de mim, vai se alimentar comigo, da árvore da vida, que está onde? Paraíso do meu Deus. Lá no Vive Caminho Online nós vamos dar sobre paraíso, viu? Fala para o seu irmão, se eu fosse você, eu ia para o paraíso, viu? Fala, lá é fresquinho, que o outro lugar não tem ar-condicionado e é quente. Ele fala que o inferno onde o fogo não se apaga, né? Meu Deus. Irmãos, vamos voltar a andar com Ele? Vamos voltar? Olha para a sua vida, sabe? Porque isso é pessoal. Olha para a sua vida, examine a si mesmo e comece a avaliar, Senhor, as minhas obras é contigo? As minhas obras é com você? Não viva uma apostasia. Não se deixe entrar pelo caminho. Faça uma correção de rotas. Faça mesmo. Corrija a rota, corrija o seu caminho. Faça isso. Amém? Ah, mas eu vou na igreja e não sinto nada, irmão. Sentir não é critério para nada, irmão. Ah, mas eu gostaria de um avivamento e estar num lugar, todo mundo avivado. Irmão, avivamento individual não é, sabe? Você não viver algo coletivo não é critério para não estar vivendo algo pessoal. Fique de pé nessa manhã. Ah, irmãos, levanta a mão e diga comigo, eu preciso de um avivamento pessoal. Diga, Jesus, toca na minha vida. Presta atenção. Talvez você olhe para a sua vida e você vê um caos. Pastor, mas está tudo errado, está tudo bagunçado, está terrível, casamento, filhos, finanças. Pastor, até minha vida eu tenho pensado, falado, feito coisas erradas. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Todo avivamento ocorreu em ambientes de caos. O caos não é um impedimento para o avivamento. O caos é um convite. Você está precisando de um avivamento. Você precisa de um avivamento. O caos deveria sim. No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e havia trevas na face das águas. Caos. Terra sem forma, vazia, trevas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre o caos, pairava sobre a face das águas. A palavra pairar ali, sabe o que significa? Gestar, de gestação, de gravidez. No meio do caos, o Espírito de Deus estava gestando 1 mês, 2 meses, 1 ano, uma eternidade, não sei quanto tempo, mas o Espírito de Deus estava lá sobre aquele ambiente. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Irmãos, fique gestando no meio do caos, até que disse Deus. Deus vai vir, Deus vai falar, Deus vai direcionar, Deus vai começar a dar forma, Deus vai trazer o sol,
a lua. Deus vai corrigir o que houve na terra. Então, os problemas da sua vida não são impedimentos para viver um avivamento, são um convite para viver um avivamento. E Deus quer trazer avivamento sobre o seu povo. Deus quer trazer avivamento sobre sua igreja. Deus quer trazer um avivamento na sua casa. Deus quer trazer avivamento na sua vida. Mas nessa manhã você dizer: Deus, eu quero viver um avivamento, Ele vem. Irmãos, tem situações que só um avivamento nos salvará. Aleluia. Levante as mãos para Ele, feche os seus olhos. Começa a glorificar o nome do Senhor. Vamos, exalte. Exalte. Os anos se passaram, você se tornou alguém que tem mais conhecimento. Os anos se passaram, você se tornou alguém mais preparado. Os anos se passaram, você se tornou alguém que tem mais habilidade. Mas a minha pergunta é: os anos se passaram, você anda com Ele ainda? Como no princípio? Os anos se passaram, você pode estar tendo um ministério melhor, pregando, cantando, ministrando melhor, mas você ainda anda com Ele. Como no princípio, os anos se passaram, você ganhou projeção, o Senhor te deu nome, você tem algo que faz a diferença no seu trabalho, você anda com Ele ainda. Você ainda anda com Ele. Aleluia, meus irmãos. Vamos lá nessa manhã. Deus, nesta manhã, Pai, nós nos arrependemos. Pai, que o nosso coração seja tomado de amor, que o nosso coração volte a amar, e que tenhamos as obras do princípio, Senhor. Aquece o nosso coração, Pai. Incendeia o nosso interior de novo, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, queremos andar contigo, caminhar contigo, Senhor. Oh, aleluia. Reconecta o nosso interior, Pai. Coloque as coisas dentro de nós no lugar, Pai. É o que te pedimos, Senhor. É o que te pedimos, ó Pai. Vamos por mais alguns minutos, ore. Ore. Você precisa sair daqui nessa manhã dizendo: eu vou voltar às obras do início. Eu vou fazer com Ele, não somente para Ele, mas com Ele. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Xaralabasuri alabaralabaca, ramandarrabalabas. Eu
sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Irmãos, talvez se você olhar sua vida de 5, 10 anos pra cá, tanta coisa mudou, não é verdade? Talvez você cresceu em tantas áreas, desenvolveu, aprendeu tantas coisas. Talvez você prosperou em muitas áreas. Mas eu fico pensando, será que não dá para crescer, prosperar, sabe, avançar, sem apagar a chama? Por que eu já escutei de vários empresários assim, nossa, gente, pessoas assim que vieram para a igreja e de repente Deus começou a fazer dessa pessoa um depósito de recursos, essa pessoa foi prosperando, cresceu, só que agora tem tantos negócios para administrar e você não tem, você olha para a pessoa, você não vê nenhum foguinho mais. Irmão, sinceramente, não dá para prosperar sem perder o fogo, não dá para crescer sem perder a chama. Por que necessariamente precisa ver essa matemática? A proporção da minha projeção está ligado com a diminuição do meu avivamento? Por que, irmãos, que o seu crescimento em outras áreas precisa custar a sua vida com Deus? Por quê? Não precisa custar a sua vida com Deus. Dá para ter as duas coisas. Uma vida com Deus abençoada, uma comunhão do qual você não negocia. Irmãos, e isso Deus só vai acrescentando. Não precisa. Que você, irmãos, a vontade de Deus é que você cresça, tenha seus resultados, da forma que o Espírito Santo te conduzir, do seu trabalho, você se preparou para isso, você estudou para isso. É justo que você seja bem sucedido naquilo que você plantou. Mas não faça disso, irmãos. Não faça com que isso custe o seu avivamento pessoal. Porque agora você tem recursos, condições para buscar fogo em qualquer lugar do Brasil. Mas não tem fogo dentro do seu quarto, a sós com Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Diga comigo, não precisa custar a minha vida com Deus. Não precisa. Amém, gente? Aleluia. Você recebe essa palavra na sua vida. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe vocês.